A Bíblia é um livro que conta a história de um povo. Uma história é algo que já passou, que aconteceu, que terminou, acabou, não muda mais. Mas é interessante que a Bíblia é um livro que conta uma história de um futuro. E a Bíblia é a constituição desta nação, a nação de Israel, dada pelo próprio Deus. Uma constituição de Israel. Diz tudo o que essa nação tem que fazer para ser uma nação santa, porque já foi predestinada, escolhida antes da fundação do mundo, chamada por Deus para ser santa, para ser um reino sacerdotal e ser a bênção dos gentios. E quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, capítulo 12, Deus disse a Abraão: sai da casa do teu pai, da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se nós entendermos simplesmente essa passagem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí a gente entra naquela questão, mas se todo mundo será abençoado por Israel, porque Deus disse que através de Israel seria a bênção dos gentios, então aquele lugar que o crente crê é um lugar de bênção, o inferno, porque só vai ter abençoados lá. Ou então não entende o que a Bíblia diz. O inferno é um lugar de bênção. Todas as famílias da terra. Agora, se a pessoa colocar uma palavra na Bíblia, o entendimento dele, por exemplo, e em ti serão benditas todas as famílias daquele que crê, daqueles que guardam os meus mandamentos, daquele que aceitam as minhas leis. Aí sim, ele acha entende o inferno como um lago de fogo destruidor, ranger de dentes. Mas se não coloca nada, lê simplesmente o que está escrito e fica com o que está escrito, é isso que diz, literal. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então entendemos que este lugar chamado inferno é um lugar de bênção, mas só está abençoado lá. Então risca o inferno. Você vai ter bênção lá? Risca, né? Porque tomam essa carta enviada a este povo, o povo gentil, toma posse dessa carta e traz tudo para si. Mas essa carta foi escrita a este povo de Israel e até que Cristo viesse já tinha dado a lei e ele trouxe os ensinamentos como esse povo seria o seu procedimento para entrar no reino celestial, o reino de Deus, na terra. Como ele dizia, parábola das 10 virgens, por exemplo, e o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ou em outras passagens. Tudo semelhança do reino. Vai entrar quando ele desceu do monte, 40 dias, que jejuou 40 dias e 40 noites. Ele disse, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Cristo chegou para reinar com seu povo o reino milenar de 1000 anos. E eles tinham o requisito para entrar no reino. Então isto que Cristo veio ensinando a eles, o que eles deveriam fazer para entrar no reino. Aqueles que não obedecessem às leis, guardassem os mandamentos segundo a lei de Deus, não entrariam no reino. Mas o gentil toma posse dessas palavras e traz tudo para ele hoje. Só que o gentil não vai entrar em reino nenhum. O gentil não vai reinar com Cristo, ele vai reinar com seu povo, o povo judeu. Ele veio a primeira vez para reinar com eles e eles não o receberam. Está voltando a segunda vez, a segunda vinda, e eles o receberão. Eles serão uma nação santa, um reino sacerdotal, e reinarão com Cristo sobre nós, os gentios. E nós seremos abençoados por eles. Ficaremos com as migalhas que caem da mesa deles, como Cristo disse à mulher cananeia. Mas é interessante se a gente fala essas coisas para um crente, ele vai dizer que isso não é literal.
que isso era um costume que eles tinham na época. Mas não, a Bíblia não é assim, a Bíblia é literal. Ela fala quem somos nós, os gentios, e quem é o povo de Deus, o povo de Israel, o povo santo. Gentil não é povo santo, não é povo de Deus. Gentil é criatura. Como Cristo disse ao seu povo, antes de subir para o céu, ascender aos céus, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. O povo de Deus pregará o Evangelho a toda criatura, que somos nós, no reinado milenar de Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Os que não crerem serão condenados, não eternamente. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve que é o capítulo da ressurreição. Capítulo da ressurreição. Ele debatendo com os judeus, a seita dos fariseus e os saduceus, uns criam na ressurreição dos mortos, outros não criam. E Cristo dizia, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Quer dizer, Cristo não ressuscitou, ele não pagou o preço, a dívida com o pecado. Ele pagou, mas não ressuscitou, deu em nada. Não ressuscitaremos. Na carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, isso ele falando aos saduceus. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim como somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Então significa que Cristo ressuscitou, acabou o pecado. Não tem pecado. Ele tirou o pecado na cruz, venceu o pecado, condenou o pecado na carne, foi tragado a morte na vitória. Não há pecado. O pecado já não é imputado para condenação. É o que diz a Bíblia, não é o que diz o homem. E se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. São passagens que esclarecem que o homem não é salvo porque ele faz, por aquilo que ele faz. Porque se todos morremos em Adão, sem receber Adão, sem crer em Adão, da mesma maneira, assim todos serão vivificados em Cristo, sem fazer nada. Porque Cristo tirou o pecado do mundo e desfez o que Adão fez. Romanos 5,18. Por uma só ofensa entrou o pecado. Por uma só ofensa veio a condenação sobre todos. Todos os homens. Mas por um só ato de justiça veio a graça para a justificação de vida. Então nós entendemos que uma coisa anula a outra. Por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos para a condenação. Todos morrem, sem escape, sem exceção de pessoas. Mas por um ato de justiça, um só, a cruz de Cristo, veio a graça sobre todos. Mas se o crente colocar aqui, veio a graça sobre todos os que creem, aí sim, aí ele vai entender que é pela aceitação, pela obra, mas não é o que a palavra diz. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos aqueles que pecaram, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E um justificado fica onde? No inferno ou no céu? Se for assim, Cristo não tirou o pecado do mundo. Então, se a gente entende o que a gente lê, é isso. O homem é salvo não por aquilo que ele crê. Ele crê que Cristo morreu pelos meus pecados
Então eu estou salvo porque eu creio. Não é isso que a palavra diz. Na carta aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um versículo que anula a lei. Porque pela graça sois salvos por essa tradução, por meio da fé. Essa tradução, João Ferreira de Almeida, por meio da fé. Por meio da fé de quem? Tua? Não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a pessoa lê esta passagem, este versículo, entende o que está escrito, acabou. Porque pela graça sois salvos, através da fé. Se ele coloca através da minha fé, então não vem de Deus, vem de você. E aqui a palavra diz, isto não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Ah, mas é dom de Deus que salva pela tua fé, não é. A palavra é clara, não vem de vós, não vem das obras, não vem de você. É dom gratuito, é Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que não vem da nossa fé, da nossa crença? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve quem somos nós. Quem é o homem? E aqui não está dizendo quem é o ateu, o incrédulo. Versículo 10 em diante, Romanos capítulo 3. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos se fizeram inúteis, crentes e não crentes. Não vamos colocar a palavra na Bíblia. Todos se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem, não há um, nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspide estão debaixo de seus lábios. E no versículo 21 fala da justificação pela fé. Aí o homem coloca, pela minha fé, não. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, não é pela fé em Cristo, é pela fé de Cristo. Se você for no original grego, você vai saber disso. Isto é a justiça de Deus pela fé de Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Para todos quem? Para todos os que creem. Sim, aqui está escrito para todos os que creem. Mas antes diz para todos. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. O homem é salvo não por ele, por Cristo.